Bom, agora nós vamos conhecer uma das principais ferramentas de modelagem dentro do 3ds Max. Aliás, ferramentas não, um painel onde se concentram todas as nossas ferramentas que nós vamos trabalhar daqui para frente, tá bom? Estou falando do painel de comando. Esse painelzinho aqui, gente, é o mais importante do nosso 3ds Max. É aqui que nós vamos encontrar absolutamente tudo o que é necessário para estarmos fazendo a nossa modelagem. E a primeira dica que eu vou passar para vocês é: se vocês trabalham com um monitor de 27 polegadas ou aqueles widescreen que são bem largos, recomendo que você possa expandir esse painel para que tenha mais ferramentas ao seu alcance. E como que a gente faz isso? Basta passar o cursor do mouse aqui na divisa. Quando ele mudar para esse formato aqui, você deixa o botão esquerdo do mouse pressionado e arrasta até que ele desgrude, ó, até que ele descole ali da nossa lateral e forma esse espaço aqui, ó. Aqui ele vai abrir novos ferramentas extras, tá? Na verdade, ele vai apenas expandir as ferramentas que nós temos para ficar mais fácil o alcance aqui dos nossos comandos, tá bom? Então, para a gente começar, podemos observar que ele contém vários painéis, né, e subpainéis. Por exemplo, nós temos aqui o primeiro painel, que é, vamos chamar de menu, tá bom? É o menu Create. Então, aqui no Create, nós temos várias outras subseções, e dentro dessas subseções nós temos outras seções também. Então, por exemplo, aqui, ó, menu Create. Eu venho aqui em geometria, eu tenho essas geometrias aqui disponíveis para trabalhar. Por exemplo, box. Deixa eu desabilitar aqui. Opa! Box, tá bom? Uhum. Temos o box aqui. Esfera. Uhum. Cilindro. Cilindro você vai fazer o raio dele e depois você vai definir a altura do cilindro. A Taurus, que é a famosa rosquinha. Ó. Teapot, que é o bule de chá, muito famoso. Unidade de texto. Esse aqui de texto você pode estar editando o texto, né? Inserindo ele dentro do seu projeto. Temos a ferramenta Cone e as demais, né? Geosphere, tubo. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu quero só mostrar que existe essa possibilidade aqui, tá bom? Mas antes da gente fazer essas ferramentas aqui, eu lembrei que nós precisamos fazer mais algumas configuraçõezinhas básicas aqui que faltou e conhecer alguns menus bem importantes também, alguns comandos básicos que são fundamentais, tá bom? Vou entrar aqui novamente, vou criar um box e eu tenho aqui meu box. Então, aqui no menu, nós temos algumas ferramentas que nós vamos precisar conhecer melhor. O primeiro é esse aqui, ó, Select Object. O que ele faz? Ele literalmente seleciona um objeto. Por exemplo, vou criar uma esfera aqui, ó, tá bom? E ó, o que acontece? Ó, eu vou selecionar aqui a esfera, vou criar ela, criei. Só que o que o Max faz? Ele não sai do comando. O comando continua ativo. Então, se eu clicar em qualquer outra área, ele vai criar outra, e mais outra, e mais outra. E ele vai fazendo isso enquanto a gente não trocar o comando dele, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar aqui novamente no Select Object para que eu possa selecionar o meu objeto, tá bom? Outra coisa, preciso mover meu objeto. Como que eu faço? Vou lá, vou criar uma box. Vou selecionar este comando aqui, ó, Select and Move. E você pode prestar atenção que quando ele aparece o nome, ele vai aparecer essa letrinha aqui, entre aspas. Ela é a tecla de atalho
do nosso comando. Então, ao invés de você vir aqui no menu e clicar nele, você pode simplesmente, por exemplo, vou selecionar o objeto, você pode simplesmente digitar a tecla de atalho, que é W. Clicou W, ele já ativa o nosso comando aqui, tá bom? Como que ele funciona? Percebe-se que ele vai abrir o nosso gizmo, certo? E os três eixos básicos aqui, né? X, Y e Z. Para que ele serve? Ele serve para que nós possamos movimentar o nosso objeto de, de duas formas distintas, tá? Primeira, travando no eixo, que aí você vai selecionar somente aqui onde está o eixo, ó, que era o eixo X. Ele só move no eixo X. Se eu botar para baixo ou para cima, ele não vai mover para cima e para baixo, apenas no eixo X, para frente e para trás. A mesma coisa aqui no eixo Y. Se eu quero movimentar só nesse eixo, ó, por mais que eu mova o mouse para a direita e para a esquerda, ele só vai para frente e para trás, né? E no Z, logicamente, também o mesmo princípio. Ó, ele vai somente no eixo. Então, você tem essa forma de selecionar o eixo para mover, ou você pode mover ele livremente em qualquer direção, clicando aqui no centro do nosso gizmo. Vou movimentar um pouco aqui, ó. Ele vai ativar aqui, ó, o nosso, essas duas aqui, né? Então ele vai estar movimentando livremente no eixo X e no eixo Y, ó, mas não movimenta no eixo Z, ó. Eu não consigo movimentar no eixo Z. Se eu clicar aqui no centro, aí sim, ó, eu estou livre para mover nos três eixos da forma que eu quiser, tá bom? Não é muito comum a gente utilizar esse comando aqui. Nós vamos utilizar sempre mexendo nos eixos X, Y e Z, que vai trazer mais precisão para nós, tá bom? Outra opção também que nós temos é o Select Rotator, tecla de atalho E, tá bom? Você pode selecionar, é o mesmo princípio, ele vai rotacionar o nosso objeto. Temos aqui os três eixos, né? X, Y e Z, então, por exemplo, aqui, ó, eu consigo rotacionar ele somente nesse eixo aqui, no vermelho ele rotaciona nesse eixo, e no verde ele vai rotacionar esse eixo aqui, tá bom? Aqui nós temos o lado Select e Uniform Scale. Então, mesma coisa aqui, ó. Deixa eu fazer um box novo. Pronto, temos aqui uma caixinha. Eu quero aumentar o tamanho dela. Então, eu vou clicar aqui, ó, no Scale, tá bom? E aí eu vou poder, ó, no centro aqui, ó, selecionando os três eixos, ele vai redimensionar de maneira totalmente uniforme, ou eu posso ajustar somente dentro de um eixo. E você pode perceber que ele tem uma setinha para baixo. Ó. Se eu deixar pressionado o botão esquerdo do mouse aqui em cima, ele vai abrir diferentes opções de scale para o meu arquivo. Tá? Por exemplo, ó, vou selecionar esse aqui, ó. Ele vai, ó, você tem diferentes formas de escalonar o seu objeto, tá bom? O mais comum de utilizar geralmente é o padrão, que é esse aqui, certo? Mas não é muito útil nós, dentro do ArcViz, usar esse comando aqui, a não ser objetos básicos ali, decoração, coisas que você não vai estar utilizando cotas, né? Que você não precisa que ele tenha um valor exato, aí você pode estar utilizando aqui. Mas se é uma coisa que você precisa ter precisão nas medidas, nós temos que usar ali os parâmetros de medida do nosso objeto, tá bom? Outra formação super importante que faltou falar são esses três carinhas aqui, ó, que são os nossos snaps, tá bom? Vou falar rapidamente nele. Se você vê aqui que ele está com um snap de 3, ok? Para a gente entender como funciona o snap, eu vou fazer um comando aqui, ó, por exemplo. Vou pegar aqui a line, tá? Vocês não precisam prestar atenção nisso, se importar com esse comando agora aqui, com essas ferramentas, tá? Que nós vamos falar mais tarde,
mas eu quero mostrar para vocês. Então aqui, ó, quando eu estou com o 3 ativado, ele pega um snap em 3D. Então ele consegue pegar vários objetos. Só que perceba que eu não estou conseguindo pegar o meu retângulo no Snap. Apesar de eu estar com 3D ativo, ele só está pegando o Snap aqui na linha de grade. Então eu só consigo usar essa linha como referência. Por que isso? Porque nós precisamos configurar o nosso Snap. E como que a gente faz isso? Você clica com o botão direito em cima dele, aqui do 3, ou aqui do ângulo, ou do porcentagem, qualquer um deles, tá? Clica com o botão direito, vai aparecer essa caixinha aqui, ó. Quais os que nós vamos utilizar como snap? Nós não vamos utilizar o grid, tá? A gradezinha, não tem necessidade, mas eu quero usar os vertex, que é super importante, tá? Midpoint e endpoint são suficientes para eu trabalhar, tá bom? E aqui em Options, nós vamos ativar, entrar aqui nas opções, e ó, aqui nós podemos colocar também o ângulo que nós vamos estar rotacionando os nossos objetos com o snap ativo. 5% é o padrão, tá bom? Pode deixar assim. Ou a porcentagem, 10%. 5% não, né? 5 graus. Aqui não precisa mexer em absolutamente nada. Mas eu gosto de ativar essa opção aqui, ó, Snap to Frozen Objects. Nós podemos usar objetos congelados para ativar o Snap. Isso aqui é muito útil para quando nós formos trazer uma planta do CAD para cá, tá bom? E nós vamos ativar aqui o Enable Access Constraint. Acho que eu falei certo, né? Mas nós vamos ativar ele e eu vou explicar o que, que ele faz logo, tá bom? Vou fechar aqui. Agora sim, ó, eu consigo, com o 3 ativado, ó, tá no 3 aqui, eu consigo pegar os vértices da minha caixa como referência para fazer um desenho de spline, tá bom? Pronto, aqui, ó. Outra coisa, eu posso também deixar pressionado aqui com o botão esquerdo e ativar a opção de 2D, 2.5 e 3D. Para a gente trabalhar no padrão, a gente vai usar o 2.5. O que, que ele faz? Ele vai fazer exatamente isso aqui. Eu vou botar a vista do topo, ok? E vou criar aqui, vou tirar a nossa gradezinha, tá? Vou apagar aqui, vou pegar aqui dois retângulos mesmo em 2D, não vou precisar trabalhar em 3D, tá bom? Deixa eu ativar aqui e vou ativar aqui. Pronto, tem esses dois aqui. Vamos supor que eu preciso pegar esse retângulo e encostar nesse aqui, ó, tá? Alinhar ele certinho como ele está aqui. Então, eu vou pegar aqui com o Select Move, vou desabilitar aqui o Snap, ó, sem nada ativado, tá? Tá tudo desativado. E vou mexer aqui, ó. Como que eu vou encaixar esses dois aqui exatamente para que eles fiquem coladinhos um com o outro, sem sobrepor, um entrar no outro, ou ficar uma vaga aqui, um vão? É aí que entra o nosso Snap. Lembra que eu ativei aqui ó, em Options o Enable Access Constraints? Vou desativar ele, tá bom? E aí como que eu faço? Nós vamos ativar o Snap, pode ser o 2.5. Ele mudou, tá vendo que agora eu consigo pegar os meus vértices aqui, ó. E aí eu só clico e arrasto, ó. Ele vai colar automaticamente aqui, ó. Ó, tá bom? Outra coisa interessante é que eu consigo também travar o eixo dele para trabalhar. Mas como assim? Você disse que dá para travar, mas ele não está travando, ó. Eu vou pegar aqui no eixo, ó, ele não está travando. Por quê? Porque aí sim eu tenho que ativar aqui no Options essa opção aqui, ó, ativado. Eu consigo pegar ele, ó, e travar no eixo que eu quero trabalhar. E aí, ó, é muito mais fácil eu fazer, ó, assim, quer ver? Travei no eixo Y, ele fica travado. Então, se eu pegar qualquer outro canto aqui, ó, eu não consigo mover para a lateral, só para cima e para baixo. Se eu der um movimento aqui nesse eixo X para qualquer lado, aí onde que eu for pegar, ó, ele vai travar nesse eixo. Então, eu posso trazer e emendar aqui.
Ah, eu quero que fique a ponta lá de cima. Movo aqui qualquer direção, clico aqui, ó, ele trava na posição certinho, tá bom? Então, nessa aula era esses os comandos, tá? Na próxima aula nós vamos começar a aprender a desmembrar o painel de comando, tá? E depois também nós vamos aprender a criar, configurar alguns atalhos bem importantes aí para facilitar a nossa modelagem, tá bom? Então, até a próxima aula.